guerra, falemos de paz. Enquanto eurodeputados eleitos pelos nossos concidadãos, temos o dever de zelar pela preservação e cumprimento dos valores promotores da paz na Europa e no mundo. Não podemos defraudar as expectativas daqueles que, através do exercício da sua cidadania, nos deram este voto de confiança. E o que esperam de nós? Que consigamos, através do diálogo e da diplomacia, encontrar soluções que apaziguem as relações internacionais e promovam boas ligações entre as diferentes nações do mundo. É neste esforço que devemos concentrar as nossas energias e capacidades de trabalho. Parece que, por vezes, os nossos esforços têm sido em vão, porque a guerra graça em diversas zonas do globo, as mais iminentes entre a Federação Russa e a Ucrânia e na faixa de Gaza, ao ponto Israel e o Hamas. Mas não nos iludamos, a palavra guerra ultrapassa largamente essa dimensão. Não se cinge apenas a um conflito bélico. O que leva um país a invadir o outro, privando do seu direito à autodeterminação? Um país agressor poderá justificar e fundamentar a invasão ao outro com os mais astutos argumentos? No nosso entender, nada pode privar um povo dos mais altos valores da humanidade: liberdade, igualdade e justiça. Que sentido faz um país integrante da ONU, talvez o mais importante organismo mundial na defesa da paz, invadir outro e privá-lo da sua liberdade? Que conceito tem esse país de liberdade? Como podemos então promover a paz? É preciso ouvir para compreender. Há que promover o debate político salutar, procurando o diálogo e a cooperação, deixando de parte vários preconceitos de superioridade de umas nações sobre outras, respeitando os valores da democracia que, em alguns países, foram muito difíceis de alcançar. Discursos inflamados, promotores do ódio e da discórdia, promovem violência, causam ruído e destabilizam os cidadãos, podendo por vezes confundi-los quando diariamente se ouvem notícias sobre corrupção, violação dos direitos humanos, desrespeito pelos valores dos cidadãos. A política não deve ser banalizada, pelo contrário, deve ser bem entendida para que se façam opções conscientes na hora de escolher os nossos representantes políticos. Os governantes de cada país, democraticamente eleitos, têm o dever de fazer cumprir a lei fundamental do seu país e devem, acima de tudo, trabalhar em prol do bem-estar dos cidadãos. Mais do que legislar para a punição, devemos trabalhar no sentido de encontrar a tão desejada paz social. O maior propósito do Parlamento Europeu é justamente o de promover a tomada de decisões democráticas para a Europa, mas também apoiar a luta em favor da democracia em vários países e da liberdade de expressão e de eleições justas em todo o mundo. Estes propósitos só terão sucesso se, em cada país, as instituições forem eficazes e desempenharem bem o seu papel, de forma honesta e credível. Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes, tais como governos, organizações governamentais ou não, instituições sociais ou de solidariedade, são essenciais para se alcançar a tão desejada estabilidade, tranquilidade e harmonia social. Alcançar a paz deve ser uma missão da própria comunidade. Discursos sublimes e devidamente preparados sobre a paz não devem ser apenas proferidos no dia 21 de setembro, Dia Internacional da Paz. Mais do que os discursos, devemos passar às ações. Os valores da paz devem ser muito bem trabalhados, desde a mais tenra idade, seja na família, na escola, nas instituições desportivas, culturais, recreativas, no emprego. Promover a educação para a cidadania junto dos mais novos pode ser decisivo para a construção de um futuro melhor. Ao aprender a cultivar a paz nas suas relações, as crianças e os jovens podem construir um futuro mais promissor, baseado no respeito, na tolerância e na busca pela harmonia entre as pessoas. A escola deve promover atividades e projetos que visem estruturar as relações humanas entre a comunidade. Esta, sim, poderá ser uma das principais veículos de condução até à tão desejada paz. Trabalhar valores essenciais para a vida, como o amor, a amizade, o respeito, a cooperação, a solidariedade e a paz, são fundamentais para formar cidadãos conscientes, responsáveis e capazes de contribuir para uma sociedade mais justa e harmoniosa. Viver no mundo em paz depende de cada um de nós e dos nossos pequenos gestos. Aceitar, por exemplo, a diversidade cultural pode ser, em nosso entender, um fator promotor da paz. Aceitar e respeitar o outro, que me aceita e me respeita também, é um princípio fundamental da defesa da paz. O mundo frenético do trabalho, como o que vivemos hoje, onde a velocidade parece ser a palavra de ordem no nosso dia-a-dia, quase não nos deixa espaço para o convívio familiar, para o saber estar, saber escutar, observar atentamente. Sem paz interior, como poderemos promover a paz familiar e social? Para que a paz mundial seja alcançada, é necessário que todas as sociedades rejeitem qualquer tipo de violência, aceitem e respeitem os diferentes valores culturais da comunidade em que se inserem.
defendam a justiça e promovam o diálogo e a cooperação. A paz deve constituir a principal característica de uma sociedade que se diz civil dela. Seremos tão solidários como dizemos ser, estaremos efetivamente a tomar as medidas certas para contribuir para o bem-estar de todos os povos. A Europa, que recebe com frequência povos imigrantes de forma ilegal, que tentam chegar aos nossos portos com vida, fugidos de guerras internas nos seus países de origem, estará a oferecer a melhor resposta a estes povos. No nosso entender, a solidariedade europeia tem de dar passos mais largos a este nível. Senhores e senhoras deputadas, tenhamos a coragem de ousar ir mais longe no apoio a estes imigrantes que buscam a paz pela qual tanto nos batemos. Enfrentemos com garra um dos maiores desafios que se coloca à Europa e ao mundo. Sejamos um exemplo de verdadeira solidariedade e união. Muito obrigado.